Hello, people! Sejam bem-vindos em mais um episódio aqui do YalabaCast. E antes, obviamente, de eu colocar para vocês quem é a convidada do episódio de hoje, eu quero pedir para você ir lá no canal, se inscrever. Não esquece dos episódios, você curtir, você compartilhar, você comentar. É sempre importante saber o que vocês estão achando dos episódios. A contribuição é sempre válida, até para dar a direção dos próximos conteúdos que a gente vai ter aqui no canal. E também, se você é daquele que gosta mais de ouvir ali para você fazer as suas atividades, né, e absorvendo o conteúdo, que é muito importante para a gente poder otimizar tempo, a gente está no Spotify e também na Apple Podcasts. Então lá você vai lá, nos segue e gostando do episódio, você deixa suas estrelinhas, porque as estrelinhas são sempre importantes também para validar o nosso trabalho. Então agora eu quero colocar para vocês, no episódio de hoje, a minha convidada super especial, que eu tô aqui, um prazer e uma felicidade para poder falar com ela, que é a Beatriz Freitas, que ela é analista sênior de engajamento no iFood. Bia, que eu vou chamar de Bia aqui, tá, gente? Então, Bia, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado o meu convite e para você poder hoje contribuir tanto com a gente aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz de receber esse convite de vocês e também estou muito honrada também com essa participação. Animada com o nosso papo, hein? Ai, que bom. Eu gosto, assim, da animação, porque quando o tempo já passa rápido na conversa, ainda mais com a gente com a animação aí, que ele vai fluir. A gente animado só vai, muito né? mais fácil, isso aí. Bia, e para a gente poder iniciar, antes da gente começar mais a aprofundar, né, sobre a atuação sua do momento hoje, sobre essa parte toda de engajamento no iFood, que já deve ter despertado a curiosidade das pessoas, porque hoje quem não usa, né, iFood, quem não tem um iFood lá no telefone? Eu queria que você falasse primeiro, tipo, qual foi o seu start, né, na jornada profissional, qual a sua formação primeiro, o que você buscou ali inicialmente e que você acreditou que de repente fosse ser a sua profissão de futuro e que pode ter mudado. Compartilhe um pouquinho com a gente primeiro essa construção inicial. Não, com certeza, maravilha. Bom, eu comecei a minha carreira profissional muito cedo, né? Então eu comecei a trabalhar ali com 15 anos, trabalhando com diversas coisas, já passei por diversos mercados aí. Mas quando eu fui entrar no ensino médio, eu entrei no ensino médio técnico ali em Barueri, foi muito legal. E aquilo me deu potência para entender quais eram os primeiros passos de carreira que eu gostaria de seguir, né? Então, primeiro eu fui ali para a área de tecnologia, eu sou formada em tecnologia e sou apaixonada por tech. E era muito motivada na época para ter uma carreira de tech, né? Mas eu não entendi ainda qual era o meu real propósito. E também o que eu gostaria para minha carreira a longo prazo, né? Porque não sei se as pessoas passam por isso também, mas quando eu era adolescente, tudo parecia muito lindo, mas não tinha um direcionamento claro, né? Você fala, não, eu quero ser astronauta, eu quero ser... Era um mundo ideal, mas não tinha a direção do como, né? Não sabia como. Quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser várias coisas, mas não entendia de fato qual era a paixão. E eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, assim, com mais ou menos 18 anos. E depois entrei no iFood também para trabalhar com tecnologia e acabei esbarrando ali em experiência do cliente e me apaixonando por essa área, entendendo o meu real propósito e também entendendo o que eu gostava de fazer e qual era a minha carreira a longo prazo, sabe? Uhum. Então, desde o início, vamos colocar assim, o seu envolvimento com tecnologia, né? A Bia lá, que veio de uma parte periférica, como a gente estava nos bastidores aqui conversando, e a gente já tinha feito algumas trocas. E você, desde o início, quando você já estava ali cursando a sua parte ainda de formação base, vamos colocar assim, você já tinha identificado esse envolvimento pela área de tecnologia. Tipo, não, a jornada vai ser nessa linha aqui. Então, isso já foi desde então. Isso, é porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, né? E pra mim, eu via em todos os lugares escrito que tecnologia era a profissão do futuro. E a gente que vem da periferia, a gente fala, opa, se essa é a profissão do futuro e eu tô tendo uma oportunidade, é aqui que eu vou. Uhum. Não sei se eu gosto de fazer isso, não sei se é o que eu quero pra minha vida, mas é daqui que eu vou começar a crescer, sabe? Então, Entendi. Foi assim que eu vi a tecnologia, como uma porta de entrada para um mundo que provavelmente eu não entraria se eu não tivesse feito aquele ensino médio técnico ali, numa escola técnica, sabe? Uhum. E aí, nessa primeira oportunidade, né, você mencionou que você teve a sua entrada, então, no iFood para essa oportunidade. Foi a sua primeira experiência profissional? Ou você já tinha tido outra vivência ou não? Nessa primeira oportunidade, foi essa entrada já para trabalhar nessa tech que é tão grande, né, representativamente falando? Não, eu passei por várias empresas antes. Eu passei pela Tivit, passei pela Claro, depois eu passei ali pela Yellow Hello, que foi onde eu conheci o iFood, né? Ali na Yellow Hello era onde eu entrei para a área de atendimento, para fazer suporte técnico, e eu falei, cara,
Quando a gente tá no ensino médio, a galera sempre fala, não entra no telemarketing porque você nunca mais vai sair. É o trauma de todo ser humano que fala, O trauma da adolescência, pelo amor de Deus, né? E comigo não foi diferente, as pessoas falavam, não vai pro atendimento, não, faz qualquer coisa, mas não vai pro call center. Mas chegou um momento que eu falei, cara, eu vou experimentar. Eu tô tendo essa oportunidade aqui, era para atender restaurantes no iFood, prestar suporte técnico para restaurantes. Eu falei, eu tô tendo essa oportunidade. Sim. Me parece uma oportunidade legal, aí despertou aquela vontade, falei, vou. Sim. E foi ali que eu conheci o CX, né? Eu conheci o CX integrado à tecnologia. Sim. Comecei a conhecer mais pessoas, a ver mais caminhos, começou a clarear um pouco a mente profissional mesmo. Uhum. Isso quando aconteceu, eu tinha 18, 19 anos. E eu já tinha trabalhado em 4 empresas antes, porque o meu primeiro registro em carteira foi com 15 anos. Caramba. Então, assim, era uma oportunidade muito diferente do que a gente geralmente vê, sabe? Sim. Não era uma carreira linear. Uhum. Era uma carreira que tinha vários altos e baixos e que eu já passei até pela área de segurança privada. Uhum. Então, quando a gente vê esse tipo de oportunidade, a gente identifica e usa essa oportunidade, né? Sim. Aproveita. Sim. E é até bem interessante você tá sinalizando isso sobre essa questão da oportunidade, porque engraçado que alguns episódios anteriores a gente vê como é realmente um contexto ou algo que a gente precisa ter o olhar de se aproveitar. Eu acho que vale para quem, de repente, está ouvindo, está acompanhando, que está naquele momento de pensar, mas isso que me aparece agora não é o que eu quero. Né? Mas o que eu quero para minha vida é tal coisa. Só que, por vezes, a experiência daquilo que você se propõe, porque num momento pode ser por uma necessidade, né? E por um momento porque veio algo diferencial, poxa, ou pela questão salarial, porque, gente, você ir trabalhar para você poder ganhar um salário e você pagar sua conta não é crime nenhum, não. Mesmo não seja uma coisa que não é. Então, assim, é a gente saber aproveitar e saber usufruir e extrair o máximo de aprendizado nisso que a gente pode ter como jornada de passagem, que eu acredito que foi o que você fez. E aí, quando veio esse suporte, para você trabalhar na parte de suporte técnico, já dentro do iFood, você já estava nessa faixa também, 18, 19 anos. Foi o seu primeiro start, então, do iFood foi essa. Sua porta de entrada, vamos dizer assim. Primeiro eu trabalhei para uma empresa terceira, que foi a Yellow Hello, eu trabalhava com atendimento. Ela prestava serviço para o iFood. Prestava serviço para o iFood. Tá. E dali eu vi uma oportunidade. Eu falei, cara, o iFood está crescendo, está chegando. As pessoas onde eu morava não conheciam o iFood. A gente está falando de que ano isso? A gente está falando de 2017. 2018. Uhum. E o iFood estava em plena ascensão, né? Tava crescendo. E as pessoas que moravam ali comigo não conheciam o iFood, né? Porque a gente sabe que há muito tempo atrás era difícil a galera ter até celular. Sim. Imagina pedir delivery, né? E aí, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, não, peraí, não é este lugar que eu quero estar, estou aqui agora, mas eu quero estar dentro do iFood. Uhum. E foi onde eu comecei, conheci várias pessoas legais, o próprio Denilson, que foi meu supervisor da equipe que eu trabalhava lá na terceira. E eu comecei a conhecer essas pessoas. E quanto mais eu conhecia essas pessoas, via o cenário que elas estavam inseridas, via a possibilidade de carreira que aquele momento estava me levando, eu comecei a me conectar com essas pessoas, né? A conhecer mais e a conversar mesmo. Eu sempre... Não parece, mas quando eu era adolescente eu era uma pessoa muito tímida. Uhum. E eu tinha muita dificuldade de falar, porque eu tinha medo de falar com as pessoas, né? Medo de falar, cara, me dá uma oportunidade, conversa comigo. Eu tenho alguma coisa para te oferecer também, sabe? E naquele momento me deu um start. Eu falei, este é o meu momento. Se eu não falar agora, eu vou perder essa oportunidade. Uhum. E eu pedi. Eu falei, gente... eu me inscrevi numa vaga, eu só preciso da oportunidade da entrevista. Eu não tô pedindo para vocês me favorecerem, não tô pedindo para vocês me contratarem. Só me ouçam, sabe? E acabou dando certo, estou no iFood há 5 anos hoje. Que bom, parabéns, Bia. E nessa parte do suporte, quando eles pensam... Hoje não é, mas é terceiro? Continua sendo terceiro suporte? Sim, o atendimento do iFood é terceiro. Todo é terceirizado. Sim. E essa entrada que você teve foi para qual oportunidade? Foi quando você integrou que parte da empresa? Foi tecnologia mesmo. Eu prestava suporte técnico para restaurantes. E aí, quando eu entrei no iFood, eu comecei a fazer integração de sistema de caixa. Tá. Muito na área de tecnologia, só que dentro de CX.
Porque todo o atendimento... Essa era a próxima pergunta, só pra gente já alinhar aqui, então. Pra poder entender, já fala em que momento, porque vai ser o assunto que a gente mais vai discorrer aqui sobre essa parte de experiência do cliente, né? Que tá ligado com essa parte de atendimento básico, é importante as pessoas entenderem isso. Mas em que momento que o CX entrou? O CX, gente, quando a gente fala, é uma sigla, né, que a gente usa de CX, ou a gente vai falar CX, que é Customer Experience. Que a gente está falando de experiência do cliente. Então, só para, de repente, são pessoas que não são técnicas ou não são da área, só para entender quando a gente utilizar a nomenclatura do que a gente está falando. Então, quando você migrou e você estava bem voltado para uma parte técnica, mas já era um braço, porque a tecnologia é muito um braço forte para CX. Então, qual foi o olhar? Que aí foi quando você teve o primeiro contato e você começou a visualizar essas oportunidades. Então, como é que foi esse primeiro desenvolvimento ali dentro, nessa experiência, já dentro da tech principal, né? Vamos dizer assim. Quando eu entrei na área de CX, eu não sabia o que era CX mesmo, né? Então, na época, a gente nem se chamava de CX. Era a área de operações dentro do iFood, lá atrás. E eu vi muito uma oportunidade porque as pessoas que estavam inseridas ali, elas tinham essa mentalidade. Elas tinham a mentalidade de cliente no centro, elas tinham a mentalidade de precisamos entregar o melhor produto com a melhor experiência e tudo mais. Mas isso estava difundido ali dentro da equipe de CX. Era uma equipe bem pequena, se eu não me engano, eram 50 pessoas quando eu entrei, eu integrava essa equipe. E eu comecei a ver, dentro de suporte ali, fazendo as minhas demandas de suporte, eu comecei a ver que tinha uma oportunidade ali de migração de área, de criação de novas áreas, de implantação, de fato, da cultura centrada no cliente no iFood, né? Que foi a partir de uma área que foi criada, que foi a área de comunicação e engajamento. Então, foi daí que começou, assim, o meu vislumbre por CX, porque as pessoas eram muito apaixonadas por esse tema, e eu também queria ter aquela paixão, sabe? Eu não sabia muito bem como ia funcionar, o que era, mas eu comecei a estudar bastante. Então, eu comecei a pegar referências muito grandes, como, por exemplo, a Cris Machado, que é uma referência muito forte em Customer Experience. Comecei a acompanhar ela, a fazer os cursos que ela fazia, e também a fazer diversos outros cursos e participar de vários eventos de CX para entender mais sobre o negócio, entender mais sobre estratégia. E foi aí que eu migrei para a área de comunicação e engajamento, onde a gente começou a implantação de cultura centrada no cliente no iFood. Legal. E assim, e até falando de Cris Machado, para quem nunca assistiu, tá? Tem um episódio da Cris aqui comigo. Maravilhoso! Tá? Que é uma parceira aí que a gente sempre troca as figurinhas do que tá atuando, o que tá acontecendo no mercado. A gente tem essa similaridade, uma pessoa que já tem um gap, uma bagagem bem considerável. Então, para quem não assistiu o episódio, corre lá no canal, que o nosso episódio também ficou bem incrível, falando bastante sobre a experiência do cliente. E essa parte, quando você entrou para a área de engajamento e começaram a vir esses programas, né? Primeiro, coloque em que momento, porque o iFood já iniciou com essa centralidade no cliente, né? Como o ponto de como seria essa entrega, de como funcionaria. Mas a evolução, ela veio acontecendo de disseminar vários programas de diversas pontas para que pudesse cada vez mais, né, trazer o cliente para ela e cada vez mais reter esse cliente para ela. E aí, por isso que vieram essas preocupações sobre engajamento, etc. Em que momento dali da vida, porque você já estava lá dentro, né? Em que momento que o iFood teve esse despertar de, olha, estamos nesse estágio, precisamos agora focar e ter a preocupação de desenvolver programas voltados para essas áreas? Isso teve? Foi natural? Como é que transcorreu isso? Bom, toda a implantação de cultura centrada no cliente começou em 2019. O iFood ele nasceu como uma empresa centrada no produto, porque é um produto, né? No final das contas. Então, era um aplicativo base para tentar ajudar as pessoas, né? Ponto. Exatamente. Mas as pessoas que eram de tecnologia muitas vezes não tinham a sensibilidade da escuta do cliente. Então a gente entendia que a gente precisava implantar uma cultura centrada no cliente, onde a cultura centrada no produto coexistisse com a voz do cliente, né? Então foi em 2019 que a gente começou, e a gente começou a partir de trazendo pessoas do mercado para mostrar o quanto o Customer Experience realmente era uma estratégia de negócio e não necessariamente algo que a gente estava inventando da nossa cabeça, coisas que eu escuto da minha voz interna. Não era bem isso. E a galera começou a dar valor.
E foi aí que a gente começou a criar programas para que as pessoas se engajassem nessa causa. Então, a gente criou diversos quadros, como lives dentro da companhia e tudo mais. E chegamos no programa de embaixadores de CX, onde a gente dava uma formação ali para algumas pessoas dentro da companhia que tinham o objetivo de participar desse programa, né? Então, a gente abria ali inscrições e eles participavam de todo esse programa para serem porta-vozes do cliente, para ser o primeiro a levantar a mão e falar, gente, eu sei que a gente está falando de produto, eu sei que a gente precisa melhorar a experiência do produto, mas a gente já perguntou para o cliente se é isso mesmo que ele quer? A gente já parou para ouvir ele e já parou para entender o que tá faltando no produto para ele antes de vir com uma nova funcionalidade, com um novo serviço e por aí vai. Então, a gente começou toda essa implantação de cultura. Então, isso começou interno, com o time. Sim. Que é o que a gente... Que, por vezes, é uma grande falha e onde se peca, que não é a preocupação da construção de dentro para fora. Sim. Não foi exatamente como... Acho que o exemplo, né, só aproveitando o gancho do que você trouxe agora, que deu um exemplo prático de uma das linhas, né, que a gente sempre busca trazer e evidenciar, a gente que lida com essa parte de experiência do cliente, é para que as pessoas elas precisam entender que se, primeiramente, o seu colaborador, né, quem vai estar ali executando, não compreender, não entender a necessidade da mudança, não estar envolvido nessa modificação de cultura, isso não vai acontecer. Porque isso que você está me falando foi exatamente as dores que eu vivi dentro de algumas empresas prestando consultoria, que foi de onde nasceu esse livro. Sim. Foi porque as pessoas elas precisavam entender que, por exemplo, eu quero promover a experiência para o cliente, eu quero promover isso aqui para o meu cliente, mas e como é que isso está funcionando lá dentro? Como é que é o time para ele poder entregar isso? Para o cliente sentir o impacto, o time tem que ter sido impactado primeiro. Então, esse exemplo, né, vou deixar você continuar, mas é o exemplo claro de por que se trabalha e por que você tem os resultados de hoje, que a gente ainda vai chegar lá na parte de resultados, dessa preocupação. Vamos chamar o time, vamos compartilhar a ideia. Se a galera, porque os primeiros que tem que comprar a ideia, porque se vocês já falassem que não tem sentido, não tivesse ido para frente, mas foram os primeiros que compraram a ideia para que a coisa evoluísse. Então, isso já foi aqui sensacional, já valeu. Eu espero que alguém tenha pego essa construção e essa ideia aí. Sim, é que a cultura centrada no cliente, ela precisa transbordar de dentro para fora, não necessariamente a gente começar a falar só com o cliente, começar a fazer programas de engajamento para clientes. Não, primeiro a gente precisa engajar o próprio funcionário a entender de fato quem é o cliente, né? A conhecer ali a jornada, a conhecer o que ele precisa, qual a necessidade dele, o que ele espera de sucesso. Tudo isso vem antes de todos os programas de engajamento de clientes antes que você pode passar imaginar. A mão no telefone e falar com o cliente, isso aí já tem que ter acontecido. Exatamente. A gente fala muito de encantamento, né? A gente tá falando muito de encantamento agora. Mas antes do encantamento, as pessoas precisam entender por que o cliente precisa ser encantado, em qual momento da jornada ele precisa ser encantado. Sim. Não é mandar um brinde pro cliente e tá tudo cliente, resolvido. Não, experiência do cliente, vamos deixar aqui bem claro pra galera. Experiência do cliente não é dar brinde e dar mimo, gente. Pelo amor de Deus. É tudo uma parte de uma Tirem isso da mente de vocês, porque o que eu canso de ver, esquece. Não vamos esquecer. Isso pode estar inserido, sim, no momento de surpresa, porque é estratégico, mas é como a Bia falou, tem que estar envolvido com uma estratégia atrás. Não é que você vai pegar e vai dar um mimo ou um brinde, ou porque o seu concorrente está dando, mas ele talvez tenha uma estratégia, e é só porque você está vendo o que ele está fazendo, você vai fazer também. Não é assim que funciona. Exatamente. Encantamento entra dentro da jornada, mas não é a jornada inteira e também não se resume a... Exatamente, tem que entrar no momento certo da jornada, porque senão daqui a pouco a gente tá mandando brinde pra todo mundo e não tá resolvendo nada, gente. Imagine, todo mundo abrindo o aplicativo e todo mundo tá com vale cupom de tanto lá pra poder utilizar. Tá todo mundo ganhando brinde. O crescimento sustentável chora nesse momento, né? A gente precisa ser estratégico, sim. E aí, depois, quando teve toda essa apresentação para vocês, toda essa validação, começou ali com um time mais restrito, que vieram, então, essas construções de possibilidades de programas específicos para atuar com o cliente. Isso. Depois que a gente entendeu que a cultura centrada no cliente estava disseminada dentro da companhia, né, que as pessoas entendiam a real importância, que as pessoas usavam os dados de experiência, que as pessoas correlacionavam indicadores de negócio com indicadores de experiência para melhorar, inclusive alavancar indicadores de negócio e crescimento, a gente entendeu que a gente poderia trabalhar a cultura dentro da empresa de forma diferente.
Então, Sim. esse era o momento de sair um pouco da casinha, então de ir lá na casa do cliente mesmo, ir lá no quadradinho do cliente e começar a trabalhar diretamente com ele. Mas esses programas de experiência, eles impactam diretamente os funcionários também. Então, a gente começou a trabalhar a cultura de uma forma diferente. Então, a gente começou a criar programas de experiência para consumidores, e aí a gente começa a falar de conexão emocional, aí a gente começa a falar de encantamento. E aqui, dentro desses programas de conexão emocional e encantamento, a gente começa a inserir os funcionários para falar diretamente com o cliente, cara a cara. Ali, às vezes, pessoalmente mesmo, sabe? Então, a partir daí, a gente começou uma transformação muito grande, onde a gente passava a focar muito no posicionamento de cultura centrada no cliente externo, e não necessariamente só dentro do casulo, dentro da casinha ali, sabe? E aí, esse start, para vocês começarem a acompanhar externamente o cliente, né, no caso o externo, ela se deu como? Vocês começaram a fazer, porque eu acho que aí que começou a disseminar e ser criado realmente os programas específicos, né? De vocês começarem a abordar quais seriam os clientes que começariam nessa régua, como é que foi essa definição estratégica, né? Como a gente está falando bem de estratégia, como foi essa definição estratégica, né, de atuação do iFood para essa escolha, para essa determinação? Não, em quem nós vamos atuar primeiro para validar essa proposta, para aí depois a gente poder fazer a expansão desse trabalho. Como é que se deu isso? Bom, depois que a gente tinha organizado a casinha, né, preparados toda a área de atendimento, preparado toda a área de processo, melhoria contínua, tudo isso, a gente passa a entender que o nosso cliente, ele tem uma relação muito transacional com o iFood. Ele abre o aplicativo, faz o pedido dele chega, ele come, avalia, abre o aplicativo, o pedido chega, come, e por aí vai. E a gente entende que a conexão emocional é muito importante para a fidelização de clientes. Então, quanto mais ele se sente próximo e ouvido por aquela empresa, mais ele vai valorizá-la, mais ele vai ser um cliente fiel. Ele vai se tornando um cliente cada vez mais fiel e um cliente promotor, um cliente advogado, um cliente que vai falar bem de você para os seus amigos e família e por aí vai. E foi aí que a gente começou a estratégia de conexão emocional dentro de programas de experiência. E a gente começou isso a partir de um programa chamado Comunidade de Clientes iFood. A comunidade de clientes nada mais é que um grupo de clientes, uma base segmentada de clientes ali. A gente pegou os clientes que eram mais engajados com a marca, que realmente queriam contar feedback, que avaliavam todos os pedidos e várias outras indicadores de negócio que compunham ali aquele programa. E a gente convocou esses clientes para serem mais próximos do iFood. A gente começou a rodar essa estratégia em 2020. Pós período de lockdown? Isso, pós período de lockdown. 2021, na verdade, foi a primeira vez que a gente rodou, 21, 22. Sim. Então, a gente começou com 50 clientes. A gente falou, vamos começar pequeno, vamos fazer um MVP disso aqui. Vamos entender o que o cliente espera da gente, se isso dá realmente resultado, né? Se a conexão emocional vai trazer resultado. Sim. E a gente começou a entender a importância de estar próximo desse cliente, de ouvi-lo de fato. E a gente criou um grupo de WhatsApp, sim, era um grupo de WhatsApp grande, sim, gente, caótico. Mas... E você aí, falando que por vezes não tem como fazer, porque só grandes empresas têm muita tecnologia para fazer as coisas que podem. iFood, uma prova aqui, falando que utilizou um simples canal de grupo de WhatsApp, uma ferramenta que todo mundo tem no celular hoje. Então, é possível todo mundo produzir. Exatamente, é possível. E a gente precisava de um MVP com baixo custo, que fosse sustentável. Pra validar real a ideia. Exatamente. Vai que a ideia dá errado, né? A gente já gastou milhões, aí a galera vai olhar e falar, gente do céu, o que aconteceu aqui? Mas, para ser um investimento menor, a gente criou um grupo de WhatsApp ali e criou uma estratégia muito robusta de como a gente conseguia ouvir o cliente e também conseguia entregar experiências icônicas para ele. Então, no pilar de escuta, a gente entendia que quanto mais a gente escutar ele, mais ele vai se sentir considerado, mais ele vai se sentir ouvido, né? Que era o pilar da atenção, ou seja... Você está dando a atenção que ele deseja. Exatamente. E a partir daí a gente criou um programa chamado Beta Testers, em parceria com o time de produto e o time de design research, que é o time de design de pesquisa do iFood, né? Que desenha tudo certinho.
a jornada do cliente, qual é a melhor ferramenta e tudo mais. Esses 2 times criaram com a gente um programa muito robusto de beta testers. Dentro da comunidade, os clientes que participavam, eles testavam produtos em primeira mão, antes de sair no aplicativo, faziam um teste de usabilidade, participam de grupo focal. E o que é o grupo focal, né? Eu coloco 4 clientes numa sala, apresento uma solução e ele vai criticar a minha solução. Vai trazer o que seria de melhor para ele, o que ele gostaria que tivesse naquela tela. Se aquela tela está entendível, primeiro, né? Porque a comunicação é muito importante. Sim. Então, a gente começou a fazer um programa muito robusto, a gente rodou mais de 400 pesquisas com o consumidor em todo esse tempo de programa, e a gente começou a inserir isso dentro da estratégia de CX do iFood. Então, a gente começou ali com 50 clientes, depois a gente aumentou 9 vezes essa base, 300 clientes, sim, num grupo de WhatsApp. E aí a gente foi. E quem cuidava desses 300 clientes? Era a Bia, cuidava dos 300 clientes. Era eu que cuidava dos 300 clientes. E depois a gente foi para 800 clientes. E aqui a gente encontrou o nosso recalcular rota, né? A nossa nova rota. Porque, imaginem. O formato precisa ser diferente, não dá mais para conduzir da mesma forma. A gente queria estressar esse modelo para entender até o quanto isso aqui é sustentável e até onde. A gente entendeu aqui onde a gente precisava de fato escalar, já tinha aprovado todo o valor. Só para vocês entenderem assim um pouco sobre indicadores. A gente correlacionava muito a frequência de pedidos com base numa base controle de clientes que não participavam da comunidade. O quanto aquele cliente era frequente no iFood, o ticket médio, NPS relacional e várias coisas. E a gente conseguiu aumentar na primeira comunidade 18 pontos de NPS. Na segunda comunidade, 17 pontos de NPS. Só uma pergunta antes de você prosseguir, para não perder aqui o raciocínio. Por exemplo, esses indicadores vocês utilizaram já como base para selecionar os 50 primeiros, né? Vamos colocar assim. Mas depois a ampliação da carteira, como você sinalizou, que aumentou 18 pontos. Porque vocês anunciaram que esses eram os requisitos para essa participação. Por que foi essa mudança? Porque eu já quero entender aqui, por que teve essa mudança? Porque como eu sou pessoal de olho de resultado, eu já falei assim, porque é um número considerável. Porque era um dos pontos aqui, uma das coisas que eu tinha notado, era justamente entender quais eram as métricas de resultados que vocês acoplavam nesse engajamento, né? Que não basta só fazer o pedido, o que estava junto? E aí você bem sinalizou, o ticket médio, né? Qual o valor ali médio que a pessoa tinha de consumo, se a pessoa se preocupava em dar uma validação de pesquisa realmente depois do pedido, ou seja, são os comportamentos do cliente que a gente acompanha e estrategicamente a gente precisa alinhar com aquilo que a empresa, por isso que a gente fala de estratégia, gente. É analisar o comportamento que o cliente tem com a gente e aí, de acordo com o objetivo que eu quero de alcance com determinada ação, eu analiso se aquilo corresponde com o objetivo que eu quero alcançar. Entende que tudo que a Bia está transformando em vocês, você está vendo que tem todo um ponto de interligação porque é estratégico, é intencional. Não se faz por fazer porque é lindo. Sim. Não, tem uma estratégia. Então, aí, continuando, essa transposição aí desse crescimento, quando foi mudando, 18 pontos no NPS, 18 pontos que você falou? Isso, 18 pontos de aumento no NPS com relação à base controle. Porque a gente tinha a base de clientes que participavam da comunidade, que participavam de ações, que iam para eventos, que vinham no iFood, que faziam pesquisa. E tem a base que não participa de nada. Então, eu comparava esses indicadores entre as bases para ter uma noção do quanto a conexão emocional e todo o trabalho que a gente estava fazendo tinha relevância, né? O quanto trazia de resultado e também trazia de aumento de percentual de diversos dados dentro da companhia que eram importantes naquele momento. Quando a gente foi selecionar esses clientes, né? Quando a gente foi aumentando, a gente percebeu que tinha boa parte da base que tem potencial. A gente tem 45 milhões de clientes. Então, a gente selecionou... Vocês também são, gente, clientes. Vocês estão aqui... Cliente iFood, porque eu também sou. Tô no meio desse bolo aí. Exatamente. Então, é muita gente. E o que a gente mais priorizava dentro dessa estratégia eram os clientes que estavam engajados. Tá. Não necessariamente ele precisava ser promotor da minha marca. Ele só precisava ser engajado. Porque quando o cliente, ele pega o seu tempo para avaliar um pedido, é porque ele se importa. Sim. Porque se ele não se importasse, ele não avaliaria.
ele não responderia uma pesquisa. Então, só dele responder ali as pesquisas diárias que ele tem, então toda vez que você faz um pedido no iFood, você tem ali, no final da jornada de pedidos, a avaliação e tudo mais, isso foi o que mais contou pra gente selecionar a base. Sim. Não era necessariamente o ticket médio, não era necessariamente... Foi o primeiro ponto, né? O inicial, a primeira barra de divisão era quem já respondeu as pesquisas. Exatamente, porque eram os clientes que estavam dispostos. Sim. Que ele podia até reclamar, podia trazer detrator, mas ele se importava. Porque se ele demorou ali, 5 minutos da vida dele escrevendo um feedback negativo pra você, mesmo que aquilo às vezes doa um pouquinho no ego, ele gosta da sua empresa. Sim. Porque se ele não gostasse, ele nem se daria ao trabalho. Exato. Então a gente começou nessa jornada e a gente começou a correlacionar esses indicadores de experiência com os indicadores de negócio para provar o valor dentro da companhia. Para mostrar que não era só porque a gente queria crescer, CSAT, NPS. Não, mostrar Não era que... métrica de vaidade. Exatamente. Era métrica de resultado. São coisas bem diferentes. Exatamente. E a gente conseguia mostrar que o crescimento sustentável a longo prazo estava aqui. Estava nessa estratégia. Porque a gente rodava 6 meses de programa. Cada comunidade teve 6 meses. Duração de 6 a 8 meses, assim. Depois disso, a gente começava a ver que as pessoas mantinham aquele resultado na maioria das vezes. Então, ela, tinha uma frequência um pouco mais baixa quando não era da comunidade. Foi para a comunidade, começou a ter uma frequência um pouco mais alta. Depois começou a avaliar o iFood, começou a ser promotor. Depois começou a ser advogado, ser cliente fã, que era o nosso principal objetivo, transformar clientes em fãs. Então, a partir dessa estratégia, a gente começou a formar clientes embaixadores. Então, os clientes embaixadores são nada mais que clientes que já participaram da experiência de comunidade. Então, os 50 primeiros foram transformados em embaixadores. Hoje, a gente tem uma comunidade só de embaixadores, porque vem aí um projeto enorme que vai ser para todo mundo, ó. Entrem na comunidade de clientes iFood daqui a um tempo. Se você não está respondendo pesquisa de pedido esse no é o final, momento, viu? Entendeu? E você quer já saber e quer estar envolvido, então já saiba. Avalie lá o restaurante, avalie o iFood, porque são as duas pesquisas simultâneas, né? Que acontecem no final. Então já fique atento, porque tem coisa grande vindo por aí. E além de toda essa escuta, né, a gente tem as ações icônicas. Então, a gente tem ali... o iFood é uma marca muito presente no Brasil. É uma marca que quer muito ressaltar a brasilidade, né? A nossa essência, o nosso valor. Sim. Então, a gente está em diversos momentos ali nos marcos brasileiros. Então, Carnaval, Rock in Rio, The Town. A gente está ali em todos esses lugares justamente para entregar experiências icônicas para consumidores. Sim. E esses clientes da comunidade participaram dessas experiências com a gente. Então, eles tinham ali a possibilidade a mais do que todos os clientes que estavam na base do iFood de fazer parte de algo diferente, sabe? De ser reconhecido de alguma forma. Então, foi um ponto muito importante a gente desenhar uma jornada de reconhecimento para esse cliente. Porque, no final das contas, essa relação ela precisa ser ganha-ganha. Sim. Então, não necessariamente só pedir feedback para ele vai deixar ele feliz. Exato. Ele precisa falar, estou sendo ouvido e reconhecido por isso. Né? E a gente começou a desenhar tudo isso, foi muito legal, assim, vem sendo muito legal todas as ações que a gente vem fazendo. E vocês vêm mantendo o programa de engajamento, ele permanece, vocês vão reciclando, vamos dizer assim, reciclando esses grupos, né? E vamos pôr, é como no final eles são formados, né? Como assim, chegou o dia da formatura, tá formado embaixador aqui, e vocês vão fazendo essa reciclagem. E assim, esse é um ponto, né, o Bia, que a gente pode falar como bem importante, porque né, é algo que a gente traz um senso de pertencimento. Tudo que a gente envolve, né, o ser humano, isso está atrelado ao ser humano. Como eu gosto de vez em quando de sinalizar, né? Isso vem no manual do ser humano. Independente de a gente falando aqui de lição, mas a gente tem um manual do ser humano que se chama Bíblia. É um livro e lá tem vários princípios. Um deles primordiais que a gente fala muito que está atrelado nas nossas personalidades é o senso de pertencimento. Todo mundo gosta de se sentir pertencente ou envolvido em algo. Isso é nosso. Todos nós somos assim. Então, quando você passa, por isso que a gente fala que tudo precisa ser estratégico, a gente precisa conhecer das coisas e utilizar aquilo ao nosso favor. Então, quando vocês fazem uma gama, vocês fatiam
uma parte pequena, né, inicial, porque estava se tratando de um MVP e tal, para a gente poder rodar, ver se vai validar, a diretoria vai aprovar, ver custo, etc. Então, assim, quando vocês validam essa ideia inicial, e o que vocês fizeram ali, que vocês propuseram, foi basicamente isso. Vocês envolveram as pessoas que, na verdade, é a ponta, né? Porque a gente tem a parte do iFood, que são os parceiros, né? A gente envolveu a ponta, que é o cliente final, que é a gente que pede em casa. Para quê? Para que eles possam sentir o que é falar um palpite de algo que eles abrem o celular para poder ticar. Então, o que é na cabeça dele depois, no momento, dele viver uma nova experiência acessando o aplicativo e falar, caramba, eu tive lá envolvido nisso antes daquilo poder estar ali aplicado. Ou seja, você trouxe a pessoa para dentro do desenvolvimento, para dentro do contexto. E é o senso do pertencimento que você causa, e é, além da questão da cultura da centralidade no cliente, é você dar a voz. E de você ouvir, ao invés de você reunir, às vezes, o time da empresa inteira, parar todo mundo para ouvir uma solução para algo que vai atingir uma determinada pessoa na ponta, é você chamar essa pessoa na ponta para você justamente fazer essa construção da ideia com ela. Porque no final é ela que vai consumir. Exatamente. E querendo ou não, você já reduz custo, você já reduz problema, você reduz falha, que tudo bem, que pode vir a acontecer, mas você otimiza isso porque você já ouviu a pessoa que vai utilizar isso lá na ponta final. Não, e total. E toda vez que sai alguma funcionalidade que eles sugeriram, falam, não, eu acho que esse botão aqui pode ser diferente, essa comunicação pode ser diferente. Deveria existir essa funcionalidade. Toda vez que sai alguma coisa, eles falam, nossa, essa ideia foi eu que sugeri. Então, todo esse senso de pertencimento que você traz gera esse engajamento. Então, por que a gente não decide não encerrar todos os grupos e falar, gente, agora são novos clientes, a gente pega uma fatia deles para ser embaixadores? Porque a gente entende que essas pessoas já são fãs da nossa marca, já estão dentro do processo de criação e elas vão influenciar outras pessoas a também viver essa experiência com a gente, sabe? Uhum. Então, é tudo sobre pertencimento, igual você falou, sabe? E assim, alcançando, né, nesse desenvolvimento desses programas, quais foram os resultados, né, visíveis, nítidos, que vocês identificaram, além do NPS, né, que você colocou 18 pontos? O que mais que vocês identificaram ali, antes de entrar? Vamos colocar ali, no teste, quando isso entrou, né, o que foi já desenvolvido com esses embaixadores, né, nessa discussão desses programas, que já entrou em aplicabilidade, e os resultados que isso trouxeram para a empresa? Boa. Nos últimos 6 meses, vocês devem ter percebido que o app do iFood mudou um pouco, né? A carinha mudou um pouco. E tudo isso foi construído em conjunto com os clientes. Foram mais de 400 pesquisas feitas nesses meses para entender qual era a melhor solução para o app do iFood. Se você viveu o app do iFood há um ano atrás, hoje é outra coisa, e muito baseado nesses feedbacks. Além dos feedbacks, a gente tem os dados que também são os dados de negócio, que são dados muito pautados em crescimento, em sustentabilidade, em vários outros pilares. Pra você ter uma ideia, a gente envolve mais de 30 times para participar das comunidades iFood, porque a gente não consegue fazer comunidade sozinho. Então, vários times participam com a gente. E um dos times que participou foi Educação, Meio Ambiente e Inclusão, muito focado em meio ambiente. E a gente conseguiu reduzir mais de 4.000 toneladas de lixo, de resíduo, na verdade, de delivery. Por quê? Porque a gente, a partir da comunidade, a gente conseguiu fazer um mapeamento de quais restaurantes na região, nas cidades, Sim. usavam embalagem retornável. Embalagem retornável não, desculpa. Embalagem reciclável. E isso contribui para a nossa meta de zerar o carbono de delivery. Então, várias áreas se beneficiaram disso, além das áreas de negócio, além das áreas de produto, também as áreas de meio ambiente, de educação e as áreas de social, né? Então, esses clientes, eles são muito engajados e eles participam muito do que a gente posta. Então, a gente posta, eles repostam, eles compartilham, eles mandam para um amigo e toda essa cadeia vem trazendo uma coisa que toda empresa quer, que é que o cliente fale deles e fale bem. Então, tudo isso vem corroborando para as estratégias de outras equipes também, não necessariamente só de Customer Experience dentro do iFood, sabe? Sim. E essas criações, né, esses desenvolvimentos dos programas, né, o Bia, se a gente for colocar, do que vem avançando, isso vem avançando, vamos colocar nos últimos 2 anos. Se a gente pensar ali, foi o quê? 2020, já
a gente tirar o período do lockdown, foi mais 2021. Se a gente pensar o que avançou mais para esse período aí, e agora é o que vai ter essa aplicabilidade maior. E aí, qual foi... Antes até de eu fazer a pergunta, eu queria ratificar em cima do que você mencionou, que é um ponto bem importante para que as pessoas, elas realmente compreendam que experiência do cliente não é uma responsabilidade de CX. Né? Tipo assim, não é uma área específica. É né? clichê, mas é verdade, gente. Não, porque, entende-se, não, eu preciso criar aqui uma área de CX aqui na minha empresa e você consegue ajudar para poder criar? Não é ela que vai resolver todos os problemas, não é ela que vai trazer todo esse resultado, porque, por vezes, as pessoas elas acreditam que é apenas criar uma área de CX para poder aumentar o NPS dela no final. Não é isso. Não é. Se o seu objetivo é aumentar o NPS, já começou errado, né? Entendeu? Porque se tornou, sim, uma métrica de vaidade em grande parte, porque o NPS ele passou a se fazer um dos pontos a serem atribuídos até para o cálculo de avaliação da empresa. Sim. Então, o NPS ele é utilizado para valuation, né? A gente falando um pouco mais da parte de negócio aqui. Então, por isso que ele se tornou uma coisa muito assim... eu preciso ter uma pontuação para eu valorizar a minha empresa. Isso tornou uma métrica de vaidade e acabou se criando... e às vezes caindo em descredibilidade por conta dos vieses que passaram a querer criar muitas das vezes com o NPS. Então é importante que se entenda que o CX, ele pode ter ali uma área específica, que ela vai sim ter o olhar para toda a jornada, para todos os programas, para toda uma área de desenvolvimento, mas como a Bia bem sinalizou, olha a quantidade de áreas que ela mencionou que estavam envolvidas para a criação dos programas para poder ter esse resultado. Ou seja, porque é uma responsabilidade de toda a organização. Não tem como você chegar no nível de excelência real de entrega de experiência do cliente se a corporação, toda a empresa, né, a organização não estiver realmente envolvida. Eu acredito que o que você exemplificou aqui é o fato de por que está dando certo. Por que o iFood tem crescido tanto? Por que o iFood está tão evidenciado? Porque onde você olha, qualquer festival, qualquer coisa realmente... Você olha, o iFood está lá. Por quê? Eu acredito que as pessoas, o que a gente precisa entender é, né, qual a estratégia, né, qual o motivo disso aqui está acontecendo. E isso você não olhar para o público que você entrega, né, independente da classe, porque o iFood ele é hoje que atende da classe A classe D, a classe E. Todo mundo utiliza. Sim. Então ele tem essa vertente hoje de lidar com o público como um todo e trazer a visão dessas pessoas para criar um produto cada vez melhor. Porque eu acredito que essa performance, os números não mentem do que hoje está sendo alcançado. Exatamente. E quando a gente fala de CX, né, como a Elaba falou, o CX não é responsabilidade da equipe de CX. Ou a experiência do cliente, na verdade, não é responsabilidade da equipe de CX. Mas é responsabilidade da equipe de CX de engajar outras áreas, contar os resultados, correlacionar indicadores de negócio a indicadores de experiência, porque o NPS sozinho, ele é uma métrica de vaidade. Só que o NPS usado para melhorar experiências, porque na verdade o foco não pode ser melhorar o NPS, é melhorar a experiência, porque o NPS, ele vai ser consequência. Ele é consequência de tudo que você está desenhando, de tudo que você está melhorando. Então, é papel nosso mostrar para as outras áreas a importância de tudo isso. Então, não é nosso papel resolver tudo, porque 90% dos problemas e das coisas que precisam ser resolvidas não estão com a gente. Mas é nosso papel bater na porta do coleguinha e falar, olha, você está atrapalhando o cliente, você está precisando melhorar isso aqui, olha. Até porque o cliente, né, como você mencionou, a relação por ser transacional, que é a relação que vocês têm, tipo, o cliente, na verdade, ele tem uma interface, uma passagem de ponto de contato com uma jornada que é envolvida por todo mundo. Então, essa que é a importância das pessoas poderem compreender. Por exemplo, você falando da área de CX, né, a gente está falando que o NPS é uma consequência. É igual quando a gente fala de churn, que é a responsabilidade de CS. O churn, ele é só consequência. Exatamente. Entendeu? De coisas que você deixou de fazer o deverzinho de casa antes. Então, por isso o cliente deu tchau e falou, cara, não quero mais você. É isso. Por quê? Porque você deixou de cumprir várias coisas que estão na jornada dele antes, que ele não viu excelência, que ele não teve um tempo de resposta, que ele não teve ali uma entrega de qualidade conforme foi comprometido, não foi prazo dentro do que foi estabelecido, por isso que ele resolveu ir embora. Então, o churn, ele é só uma consequência, assim como o NPS é só uma consequência. Sim, então, o que você vai fazer para que isso não aconteça? Nessa, negativamente. E no caso do NPS, o que eu vou fazer e o que eu vou produzir para que eu tenha esse resultado cada vez mais positivo sem precisar enviesar ou dar brindes para que o cliente me dê nota 9 ou 10. Então, assim, não é sobre isso que a gente está falando aqui. E não é isso que a gente quer realmente que aconteça. E esse ponto foi bem importante você enfatizar, Bia, que é, né, vamos colocar a área especificamente, ela é a área da inteligência.
né? Para compreender, entender quais são as interfaces do que está acontecendo de negativo na jornada, ela sinalizar para poder gerar essas conexões e a gente gerar a solução. É isso. É isso, total. Só que ela não faz a construção sozinha, não é só... Ou seja, ela precisa sinalizar e isso precisa ser feito por todo mundo. E isso é muito importante realmente. E aí, como isso envolve áreas pares, é por isso que a gente sempre diz que CX é uma coisa que, para ser construída, precisa estar dentro da cultura e a autoliderança precisa estar absolutamente envolvida. Porque senão as pessoas não levam... o meu coleguinha tá vindo aqui, quem é você, né? Pra vir criticar uma... Porque é o que acontece nas empresas. Sim, total. Corriqueiramente é o que flui. Então, quando a gente tem a autoliderança que realmente está envolvida para isso, que dá a diretriz e que tem essa centralidade no cliente, é para fazer com que todos enxerguem realmente dessa maneira. Não, tá sinalizando porque a gente está com um problema na jornada para corrigir isso daqui. Exatamente. Às vezes a alta liderança, inclusive, não vai colocar a mão na massa. Sim. Mas só dela dar importância, ela já vai fazer com que as pessoas que estão abaixo dela deem importância também para que eles coloquem a mão na massa, né? Para que eles resolvam o problema do cliente. É muito... É muito uma cadeia, né? Sim, sim. E nesses pontos agora dos próximos programas, né, que vocês têm em desenvolvimento, além desse, quais são as outras, o que vocês veem para alcance de crescimento, né? O que vocês têm hoje, tipo assim, de visualização do que tem de tendência? E até digo, não só dentro da empresa no iFood, como você é uma especialista também na área, de como você vê no mercado, né? Nessa linha, se a gente colocar assim, dessa observação disso que a gente está considerando aqui. Eu vejo que o futuro do CX, o futuro das empresas, está muito baseado na conexão emocional que você gera com o cliente. Porque vender, todo mundo vende. Qualquer pessoa vai lá, vende, você compra dela, pronto, acabou, o relacionamento acabou ali. Mas quando você tem algo a mais com o cliente, isso se torna mais duradouro. Então, eu acredito muito que eu venho acompanhando muito essas tendências de marketing de comunidades, marketing de comunidade de marca, comunidade de relacionamento. Tudo isso faz com que as pessoas tenham um senso comum sobre algo. E, às vezes, você nem precisa moderar essa conversa, moderar essa comunidade. Só das pessoas estarem ali para falar sobre determinado assunto, elas já se sentem parte da sua empresa. E, às vezes, nem está falando com você diretamente. Sim. Está falando sobre você. Sim. Então, ter essa conexão mais próxima e com base numa estratégia e também, depois de ter feito o básico bem feito, é o futuro das empresas, assim, sabe? Porque, de novo, vender todo mundo vende. Então, se a gente for intencional e também for direcionado, a gente consegue, sim, gerar crescimento de negócio sustentável para que as empresas, como um todo, entendam a importância de ter o cliente mais próximo, de ter o cliente no centro, sabe? Eu acho que o reconhecimento do cliente vem depois que você entrega de maneira... que você entrega uma intenção, um produto, um reconhecimento de maneira muito consciente e consistente. Sim. Não adianta uma experiência ser boa e todas as outras 10 serem ruins. Sim, então, vou surpreender na primeira e depois, tipo, cai por terra. Porque o que acontece? Porque a gente sabe que, por vezes, elas podem vir a acontecer. E esse ponto, né, se a gente pensar nessa parte toda, porque o marketing, ele vem até trazendo, você sinalizou, até me fez lembrar, semana passada eu estava lendo justamente uma matéria, trazendo sobre o marketing de personalização, que é realmente um ponto, até no livro eu falo sobre hiperpersonalização, eu até cheguei a brincar nas redes, eu falei assim, bom, é um assunto que a gente veio falando desse marketing de personalização, agora eu falei assim, mas é um assunto que já vem falando de hiperpersonalização, tem quase um ano que vem trazendo essa temática, para justamente você aproveitar a parte tech da tecnologia para você promover essa experiência de uma forma mais positiva, né? E as pessoas, naturalmente, elas esperam que você vá trazer essa personalização. Vocês têm esse ponto também de personalização, de personificação, ou ainda não tem essa total abrangência? Isso já existe hoje dentro, ou vocês chegam a visualizar? O que eu digo no sentido de, como uma Netflix, né, que você acessa uma linha e já te sugere. Isso é uma personalização, né? Eu já coloco ali o que é recomendado. Vocês têm isso, ou isso já existe dentro do aplicativo, ou enxerga essa necessidade ou não, sobre a personalização? Hoje, cada aplicativo de clientes é diferente. Então, o seu é diferente do meu, que é diferente de todo mundo, assim. Como assim? Me fala mais. Porque é baseado nas escolhas que você faz. Então, nos pedidos que você já fez. Então, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de comer pizza. Provavelmente vai aparecer vários restaurantes de pizza antes para você do que outros restaurantes. Então, não necessariamente é uma personalização para você,
Mas Sim. é um uso da tecnologia que te ajuda a tomar as escolhas que você gosta. Exatamente. Então, eu acho que, assim, o futuro de personalização dentro do iFood está sendo construído nesse momento. Muito porque a gente sabe que não é fácil fazer isso, né, gente? Não é fácil personalizar, hiperpersonalizar e também chamar o cliente pelo nome. Às vezes é até muito difícil, né? Mas a gente já vem trabalhando em várias tecnologias que trazem esse viés, sabe? Que trazem essa intencionalidade. E também as comunidades de clientes iFood é um dos pontos que a gente está tomando para que os clientes se sintam exclusivos dentro do iFood. Então, para que eles conheçam diversos restaurantes, para que eles participem de diversas experiências, participem de pesquisas e também consigam falar quem sou eu, né? Então, vai ter uma aba de perfil muito legal aí nos próximos meses que você conta quem é você de fato e ali, a partir dali, a gente começa a construir de novo e de novo e de novo todas as personas de clientes do iFood. Porque a gente não tem só uma persona de cliente, são várias. Sim, sim. Cara, e isso também, a gente pensar, porque é o que a gente fala, né? Quando a gente faz uma construção de processo, que às vezes acontece isso. As pessoas, né, eu digo assim, acontece porque como eu lido com empresas, né, e às vezes é o que eles me perguntam e acho que, tipo assim, é uma coisa que tem só início, meio e fim. Tipo, acabou, entregou o projeto aqui da jornada, né, fez a jornada de processo, fez a jornada de cliente, tipo, acabou. E às vezes, tipo assim, o que eu faço apresentar para que possa entender é que não vai acabar ali. Por mais que a gente tenha startado uma construção base, tenha deixado rodando, tenha gerado enfim, esteja atendendo da forma, só que ela não vai acabar. Por quê? O nosso comportamento muda, a gente muda a todo instante, porque vem novas intervenções tecnológicas, inovações que vão mudar o nosso comportamento, que automaticamente vai mudar a forma como eu me relaciono com aquela empresa. Logo, eu preciso fazer o quê? Recalcular a minha rota para poder saber como eu vou continuar conduzindo o relacionamento com aquele cliente. É preciso entender a melhoria contínua, porque o que eu ia trazer é para esse ponto, porque o que você mencionou agora é justamente, eu preciso sim, eu tenho uma construção dos programas, de como está acontecendo, toda a vertente, mas eu vou buscar mais informações além do nome e endereço do meu cliente no aplicativo, para quê? Porque eu vou começar a categorizar esses perfis para identificar personas e poder aí sim ter uma comunicação mais assertiva e direcionada e automaticamente maior identificação, maior ali você tem uma questão de confiança porque eu estou me vendo e automaticamente você ter maiores resultados pelo fato do relacionamento que você acaba tendo mais sustentável. É uma continha que precisa... É difícil as pessoas entenderem que é importante olhar pro cliente. Porque, cara... É muito importante, gente. O cliente muda o tempo todo, você muda o tempo todo, o mundo muda o tempo todo. Então, não adianta eu desenhar uma persona em 2018 e assumir que essa persona em 2023 vai funcionar, 2024 vai funcionar. Sim. Não vai. O mundo já mudou muito depois de 2018. A gente já passou por uma pandemia. O comportamento do ser humano mudou. As pessoas aprenderam novos hábitos. Então, eu não posso assumir que aquela persona serve para agora, entendeu? Sim. Eu preciso continuamente conhecer esse cliente, conhecer, reconhecer, conhecer de novo, e mapear de novo, e entender quais pontos da jornada ainda fazem sentido para ele e quais pontos ele espera que seja mudado. Porque se existe uma tecnologia hoje que pode resolver o seu problema, o cliente vai preferir a tecnologia, gente. O cliente, ele não prefere falar com uma pessoa, ele prefere resolver o problema dele. Às vezes não importa se vai ser um punch ou se vai ser uma pessoa. Ele quer a solução do problema. O nosso ex-diretor de CX, que hoje é vice-presidente, ele falava muito uma frase que é, assim, é o que me marcou quando eu entrei no iFood. Que as pessoas precisam fazer o que as pessoas fazem. Então, o que é para as pessoas fazerem? O que é para a tecnologia fazer? O que a tecnologia consegue fazer? É para a tecnologia fazer, não para as pessoas fazerem. Sim. Porque é um trabalho manual ali, um trabalho que você pode reaproveitar de outra forma. Sim, porque o que mais vai ter é trabalho para humanos fazerem. Sim. Mas a tecnologia precisa ajudar a gente a melhorar essa experiência a partir do que o cliente tem de expectativa. Exato. E assim, a tecnologia ela vem como um facilitador, primeiro, para otimizar tempo e otimizar processo. E as pessoas que estão ali hoje manualmente operacionalizando esse processo, essas etapas, elas vão ser envolvidas em demandas que exigem muito mais dela. Totalmente. Isso é para trazer mais eficiência, mais excelência. Então, isso
é o que a gente tem que fazer para cair por terra, para não pensar de que vai haver uma substituição. Essa substituição não vai acontecer. Obviamente que em coisas básicas você vai ter a questão da operação tech, sim, robôs, etc, coisas futuristas que vem acontecendo, tanta coisa que a gente fica até meio que assustado. Porém, ela não vai ter uma substituição do ser humano por completo. Vão ter coisas que o ser humano... Até porque, gente, quem opera uma máquina? Quem desenvolve? Eu tive até num podcast que eu gravei aqui, que foi um dos primeiros que a gente fez aqui do canal, que foi com o José Salib, e a gente tá falando muito sobre essa parte de inovação e pessoas, enfim, sobre essa parte relacionável, e foi uma coisa que ele falou até do, se eu não me engano, eu acho que é o Walter Longo, que falou que nada será mais forte do que uma máquina com um ser humano. Sim. Então não é só a máquina e não é o ser humano. O que vai trazer uma fortaleza, uma potência do mercado é a máquina com o ser humano. Com certeza. Porque é essa operacionalização que vai fazer com que as coisas realmente aconteçam. Então as pessoas, o que a gente precisa entender é de que forma eu posso utilizar hoje tantas ferramentas, que tem várias acessíveis aí gratuitamente, para poder me permitir fazer uma experiência melhor. Né? Seja ali, de repente, num texto, numa abordagem, seja numa criação de um boot, para poder otimizar o tempo do meu cliente inicial, porque é aquilo que você falou, mas no final ele só quer uma solução. Tem cliente que vai preferir, de repente, ligar direto e falar com alguém? Vai. Só que aí entra outro ponto que você precisa conhecer o seu cliente. Sim, você precisa saber qual é o universo total. que você entende, que você atende. Se é aquele público, de repente, é o cara que ainda é da época do telefone, se é o cara do e-mail, se é o cara do WhatsApp, entendeu? Você precisa entender quem é, para você poder colocar como canal facilitador as pessoas que estão envolvidas nisso. Exatamente. Só que não pode um anular o outro. Por Eles mais que eu trabalham tenha os juntos, boots, né? exato. Porque o que por vezes o que eu tenho visto acontecer é a pessoa querer colocar 100% uma máquina para atender. Ah, não, isso não funciona, gente. Isso não funciona. Entendeu? Que é o que tem de substituição. Eu, por exemplo, uma experiência que eu tive. Eu cheguei no restaurante e não foi comigo, né? Eu presenciei a outra pessoa pedindo ajuda. E era a solicitação toda por totem, né? Não vou falar o nome porque é um restaurante muito conhecido. E aí, tipo, não quero problemas. E aí a pessoa pegou e foi fazer a solicitação do pedido no totem. E ela não estava com uma certa dificuldade, ela não estava conseguindo operar ou solicitar alguma outra coisa que você pedindo direto antes, quando eles faziam a produção, era para ser feito. E tinha atendentes ali, porque tinha uma pessoa de caixa, tinha uma pessoa de não sei o que, ela foi e pediu. E aí a pessoa falou, não tem. Aí ela falou assim, poxa, mas você não consegue fazer o pedido aí para mim, então? Ela falou, não pode, o pedido é só pela máquina. E eu falei, cara, você tem um funcionário ali. Dedicado para isso. O restaurante, ele faz o quê? Ele vende comida. A pessoa quer comprar a comida para solucionar uma necessidade dela, que no caso é a fome, e tem um funcionário ali que o funcionário não pode resolver o problema porque a máquina não está tão personalizável ou abrangente como ela deveria estar. Então, assim, não dá, o que precisa entender é que tem que ter esse complemento. Sim. Não dá para você, de repente, estar só ali nas opções de você resolver e você não ter o falar com o atendente. Sim. Não tá ali a pessoa, você... É isso que eu acho que precisa ficar claro, porque as empresas, né, elas estão também tão, assim, exacerbadas naquele desespero de querer se mostrar tecnológica por estarmos numa era digital, que eu estou preocupada em colocar a tecnologia a meu favor, só que eu não sei como, eu não crio estratégia, eu não treino meu funcionário, eu não explico para ele. Não tem processo claro, porque, gente, uma máquina, ela é totalmente processual. Se o seu processo é ruim, não é a Pessoas, tecnologia... processos, Exatamente. tecnologia. Não é a Isso- tecnologia que vai resolver seu problema, sim, não é. E eu já cansei de precisar de atendimento e aí vira o chatbot e fala, não, gente, não tem essas opções. Aí não tinha falar com o atendente, eu digitava, falar Morreu com o ali o atendente. problema. Falar com o atendente, digitava umas 4 vezes falar com o atendente. Às vezes dava certo, a URA entendia, ele não quer falar comigo, quer falar com o atendente. A maioria das vezes eu falava, não entendi a sua pergunta, obrigado pelo seu contato. Exato. Gente. E encerra o assunto. Aí você pensa, de que forma que eu quero agregar valor e de que forma que eu quero entregar experiência e de que forma que eu quero alcançar excelência. Eu até fui nesse meio lendo um pouco dessa parte desse envolvimento, esse avanço tão tecnológico que é uma preocupação, que foi até uma frase que eu sinalizei, e até vai ser em breve título de um capítulo aí que eu vou escrever de um livro de coautoria, que é justamente falando, em uma era tão tecnológica, o diferencial é ser humano. Sim. Esse vai ser o diferencial. Porque tá todo mundo tão preocupado em ser tecnológico que quem se preocupar em manter uma humanização e o ser humano é quem vai ser o diferencial. Sim. Porque não vai ser máquina assim. você programa, gente. A gente programa quantos processos você quiser. Só que quem desenha o processo não é a máquina. É você. É o ser humano. Isso aí.
Ou seja, nós temos, né, a tecnologia, que ela está para poder colocar uma funcionalidade, colocar um processo para rodar, e esse processo ele é desenhado por uma pessoa. Por isso que a gente fala, pessoas, processo, tecnologia. Sim. A cadeia vai funcionar dessa maneira, até para trazer o resultado que a gente precisa. E a tecnologia, ela vem como um ponto para poder nos auxiliar mesmo. Sim. É para prestar as informações necessárias do seu cliente, para você personalizar na hora do contato. Né? Quem não gosta de ligar para uma empresa, a pessoa falar o seu nome, de repente saber qual foi o último pedido que você fez, quando foi a sua última compra. Total. Ela, de repente, abordar e falar, nossa, senhora Beatriz, há tanto tempo a senhora não aparece, não comparece aqui, e estava com saudade de você. Pô, você sente uma relevância. Sim, Nossa, mas como assim? é Ela outro sabe atendimento, que né? que eu não venho aqui há 32 dias, entendeu? Ou que eu tô... Isso é uma coisa que tem que ser utilizado. E a gente fala muito dessa parte de tecnologia, por exemplo, a gente está falando de uma grande empresa aqui, que é o iFood. É importante também as pessoas entenderem que isso é possível você ter uma coleta de dados de uma empresa pequena. Gente, tem um melhor amigo. Hoje a gente tem as ferramentas gratuitas que podem auxiliar. Sim, e tem um muitas. famoso e velho chamado o quê? Excel, que hoje está Excel. migrando muito também para essa parte toda aí no 365, que a gente tem BIs que podem ser criados através do Excel. Mas a gente tem o Excel como melhor amigo. Cadê a pesquisa base que você pode fazer com o seu cliente para entender os gostos dele, preencher um formuláriozinho e ter essas informações lá? Gente, dá pra fazer. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes dá. Mas o quanto isso vale pra sua empresa? Exato. Porque às vezes dá o trabalho aqui pra ganhar um monte aqui, lá na frente. É um investimento. Exatamente. É porque as pessoas querem pensar nisso. Ah, isso vai dar trabalho para eu iniciar e eu preencher uma... Mas é o seu investimento de tempo que você vai... Até porque o que está aqui no WhatsApp não é seu. Isso do nada alguém resolve desligar uma chavinha lá. Eu quero saber o que você faz com a sua base. Gente, quando as coisas começam a dar problema, a gente sente um pouquinho do que seria esse... É a pergunta que eu faço. desligamento, né? Exato. Eu pergunto isso nas empresas. Eu falo assim, tá, beleza, tá aí. Mas a quantidade de pessoas hoje que tem WhatsApp hackeado? Muita gente, né? E tá a lista de contatos de clientes da pessoa, tá lá no WhatsApp. Ela não tem isso numa outra base. E aí? Você perdeu sua lista que você tem de 200, 300 clientes. Porque tava tudo aqui. Então, assim, é possível você fazer toda uma construção, toda uma transposição. A tecnologia, como a gente tá falando, ela vem para favorecer. Mas ela é um meio. Ela não é o ponto final de Não. excelência de alcance. Ela é um meio que vai te auxiliar para alcançar os resultados que você deseja. E eu acredito que tudo que você conseguiu transcorrer aqui e sinalizar para a gente como exemplo prático de construção, e ou seja, é uma construção que se leva tempo, ela é médio e longo prazo, porque é importante também entender que acha que você vai construir assim, eu vou contratar um consultor que vai fazer para mim aqui, que eu vou construir assim, que vai ter o resultado. Não é. Aí às vezes eu falo, calma, que não é assim que funciona. Não, É uma mudança de cultura, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mindset de todo mundo. Primeiro, fazer a autoliderança entender. Todo também. mundo que está envolvido na empresa entender para que as coisas comecem a ser aplicadas e comecem a acontecer. Pode falar um pouco mais aí sobre a sua visão na prática do que foi isso. Não, exatamente. Foi bom você tocar no médio e longo prazo, que é exatamente isso, né? O CX, ele não tem fim. Ele tem início e meio. Alguns programas terão fim. Mas a preocupação com a experiência do cliente não pode ter fim. Você sempre precisa estar aprendendo, reaprendendo, melhorando, lançando novas funcionalidades, porque o cliente também, ele tem novos comportamentos e tem novas necessidades. Por exemplo, uma pessoa solteira. Uma pessoa solteira tem necessidade de pedir comida, por exemplo, para uma pessoa. Aí ela casa, já passou a ter necessidade para pedir duas. Aí ela tem um filho, já passou a ter necessidade de pedir fralda, de pedir várias coisas, assim. Então, toda a jornada do cliente é baseada no tempo de vida dele e também no seu. Porque o seu produto também evolui. Sim. Então, as evoluções andam juntinhas ali. Então, por isso que a gente precisa sempre olhar continuamente para a experiência do cliente. Comportamento do cliente diz tudo. Total. Se você acompanha, você observa realmente o seu cliente, você tem a ideia dessa jornada dele, é o que você vai conseguir. Porque às vezes o que as empresas acontecem é isso, olha, eu não tenho outro produto, eu não sei o que eu vou... Qual é a necessidade do público que está lá fora? Né? Ou para que ele está mudando? Porque foi que você começou a falar. Poxa, eu tenho uma pessoa que ela compra tal coisa aqui. E se ela comprasse, por exemplo, com o iFood, ele começou com uma comida. Por que hoje o iFood tem tudo? O iFood tem farmácia, tem tudo que você imaginar. Por quê? Surgiu de uma necessidade. Porque as pessoas... Todo mundo frequenta o quê? Uma farmácia? Todo mundo frequenta. Então, se a pessoa ela tá pedindo... Se ela pede a comida, por que não ela vai pedir, de repente, de igual a um outro segmento?
É você entender isso, essa é a visão que você realmente precisa ter de negócio. E você vai fazendo isso no desenvolvimento para cada vez mais ser o quê? Estratégico e focar no resultado que você vai trazer para dentro da sua empresa. O ponto final, gente, é resultado. Sempre. O resultado vem. Só que você só precisa ter essa visão, compreender o seu cliente, saber qual é o caminho que ele está seguindo e criar as estratégias e o desenvolvimento necessário para que isso possa ter aplicabilidade e ser sustentável naquilo que você desenvolveu. Ter consistência também é muito importante. Fazer de novo, fazer mais uma vez. Porque cada vez que você faz algum processo, que você desenha alguma coisa diferente, ou que você simplesmente melhora alguma coisa, você está aprendendo. Então, ter consistência para o cliente também é muito importante. A mesma consistência que o cliente que o iFood tinha lá em 2018, ele continua tendo de experiência agora em 2023, agora em 2024, gente. Início do ano, né? Tá começando 2024 ali, ainda estamos nessa. Mas a consistência é muito importante. E essa intenção de trazer a personalização, essa intenção de trazer o cliente para mais perto, vai ser reconhecida por ele em algum momento, sabe? Uhum. Isso, assim, acho que de tudo que você trouxe, Bia, foi, assim, uma validação para que as pessoas realmente tenham uma clareza, né? Para quem acompanhou a gente, profissionais, porque eu sei que tem gente que acompanha o canal que ou trabalha na área de CX, ou seja, vai ser com a ideia, com a mente borburando para criar inovações também dentro das empresas que eles trabalham, para que outros, né, para as pessoas possam ter uma ampliação do que é realmente a área de experiência do cliente, do porquê que a gente fala tanto de cliente, de olhar para o cliente, porque, gente, o seu resultado tá no cliente, você precisa ter esse olhar. Então, obrigada por toda essa sua contribuição, mas antes da gente finalizar, eu gosto muito sempre de compreender dos meus convidados aqui a visão, porque como a gente falou muito de relacionamento duradouro, né? Que, ou seja, é um relacionamento de sucesso. Então, eu coloco sempre como pergunta final, para compreender, na sua visão, o relacionamento de sucesso cliente-empresa pela sua concepção. Coerência. Acho que as empresas precisam ser coerentes com o discurso que elas têm. Então, se ela está falando que ela é centrada no cliente, ela precisa realmente ser centrada no cliente. Então, o cliente ele vai entender que você está sendo coerente. Aconteceu um problema, ele vai falar, não, tá tudo bem. Aconteceu algum problema lá. Essa empresa, a vida inteira me prestou uma boa experiência. Eu tô tendo um probleminha com atendimento. Então, toda essa coerência e consistência é o que eu acredito que traga um relacionamento duradouro para as empresas, sabe? Excelente. Nova. Ninguém aqui já tinha ouvido falar, nunca tínhamos sinalizado a questão coerência como sinal. Então, Bia, obrigada pelo seu tempo, tá? Por toda essa expertise, parabéns pela trajetória, parabéns pelo que você vem construindo lá. A gente, como cliente também, agradeço você por todo esse desenvolvimento, porque eu estou sendo impactada positivamente. Então, parabéns pelo que vocês vêm desenvolvendo, pelo que vocês vêm construindo e se consolidando como uma marca referência no país. Nesses últimos 2 anos, a gente tem isso aí, o iFood no topo. E acredito que vocês tenham muito ainda no desenvolvimento e a gente vai usufruir de tudo aquilo que vocês estão para entregar para a gente como cliente. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer para mim estar aqui, várias referências já passaram aqui, estou muito honrada mesmo. E muito obrigada por tudo que você vem fazendo aí no nosso mercado, que tá revolucionando várias coisas, né, gente? Vocês viram. Ela tá falando de personalização, ó, faz muito tempo, gente. Então, essa mulher é visionária, viu? Então, muito obrigada pelo espaço aqui de troca e também por tudo que a gente aprendeu aqui nessa conversa, né? Muito obrigada, Bia. E vocês que acompanharam a gente aí até agora, não esqueça de deixar depois o comentário de vocês aí, porque a gente gosta sempre de ouvir, né, de todo um papo desse, saber o que vocês acharam. E a gente se encontra no próximo episódio, na semana que vem. Tchau, tchau.